político, esteve à frente de uma formação política que teve pouco tempo de vida útil, o que esteve na origem do tempo de vida útil muito efêmero do partido, no caso popular. O Partido Popular era muito incômodo. Né? Incomodava o poder? Sim, sem sombra de dúvidas. As primeiras manifestações que se foram feitas em Luanda, depois do PADEPA desaparecer, ficaram com o Partido Popular. E nós tínhamos uma forma muito peculiar de fazer as nossas atividades, que era fazer panfletos. Nós produzíamos milhares de panfletos. E isso assustava. Usávamos o panfleto como um meio de comunicação entre o Partido Popular e as massas. Porque o Partido Popular era um partido de esquerda. E sabe o que é que levou que o Partido Popular fosse extinto? Por não ter concorrido às eleições. E por que não concorreu? Porque é uma história muito engraçada, porque diziam que nós não tínhamos apresentado o número de assinaturas necessárias para concorrer. Nós primeiro apresentamos 15 mil assinaturas, depois apresentamos mais 20 mil assinaturas. Ao todo dava para ir 35 mil assinaturas. E mais, quando nos fizeram chegar aquele despacho de correção, nós pedimos um contacto com a direção do Tribunal Constitucional para aclarar duas coisas muito simples. Primeiro, o número de assinaturas que eles punham, que não coincidia aquilo que nós levamos, porque nós levamos em pastas organizadas e numeradas. Segundo, pedimos para ver o seguinte: eles diziam que nós tínhamos em determinadas províncias falta. E havia outras províncias onde tínhamos excesso. E a nossa pergunta foi: ok, vamos esquecer aí onde temos falta, vamos pegar no excesso. Onde tínhamos excesso, tinha números que nós não apresentamos. A título de exemplo, a província que nós apresentamos 700 e o resumo de correção vinha, por exemplo, 800, 900 ou 1000. E nós nos perguntamos: onde é que saíram esses 1000? Nós pedimos confrontação. E sei que na altura estava lá um brasileiro, e eu me recordo bem, o Marcelo Lopes era o diretor, me recebeu, e nós pedimos esse esclarecimento. Nós não queremos falar do que falta. Nós queremos falar do que está a mais. Como é que apareceram esses números a mais? De onde vieram? De concreto? Não conseguiram se explicar. Estava claro. No dia em que nós depois fizemos outras correções, nós facilitamos alguns outros partidos a assinatura. No dia em que deveriam ser vistas correções, eu estava com um político muito importante aqui da praça. Alguém me liga e diz: Dr. David, nos orientaram para não mexer na sua pasta. E eu comento com essa pessoa e diz: não, isso é um blefe. E ela disse: o vosso partido, o partido Y, citou 3 partidos. Não vão passar. De manhã, quando sai o despacho, esses 3 partidos não passaram. E o que fizeram? Não tinha muito para fazer. Você sabe que nos regimes ditatoriais é muito difícil. Né? É muito difícil você reverter. E não nos podemos esquecer, eu falo isso com frequência, que o Tribunal Constitucional é um tribunal político. Embora tenha uma função jurisdicional, é um tribunal político. Porque a Constituição do Tribunal Constitucional é uma Constituição política. O Presidente indica, o Parlamento indica, depois vem o Tribunal Supremo indica e um concorrente que não é indicado por ninguém. Na base da estrutura dos juízes do Tribunal Constitucional, a sua estrutura é uma estrutura política. Então, os interesses políticos se sobrepõem aos interesses jurídicos. 18h31. Dr. David Mendes esteve no Parlamento angolano
como deputado pela bancada parlamentar da UNITA, depois rompeu com o grupo. Esta atitude valeu-lhe um exército de inimigos. Como é que tem sabido gerir isso? Não, sabe, é uma experiência de democracia. Nós falamos muito em democracia, entre eles a maior parte da oposição, mas lá não há democracia. As pessoas não conseguem se adaptar à liberdade de pensamento. Eu sou uma pessoa formatada para ser livre de pensamento. E a minha ruptura com a UNITA foi porque achei que quando sou ameaçado de morte, no espaço da UNITA, e a direção da UNITA não se pronuncia... Em que espaço? Nas redes sociais, numa página da UNITA. É UNITA Bruxelas. E a direção do partido não se pronuncia. Eu achei aquilo um comportamento inaceitável. As pessoas... mas você estava lá pela UNITA fazia... Não, eu não me ofereci para ir ao grupo parlamentar. Me convidaram. Eu tive 2 reuniões com o Adalberto Costa Júnior. E eu me havia recusado. Eu propus outros nomes. Depois de falar com o deputado Raul Danda, meu amigo, ele é que me convenceu. Não, aceite. Depois teve uma reunião com o Samakuva. Porque as pessoas até dizem que foi o Samakuva que me contactou. Não, não é verdade. Quem me contactou foi o Adalberto Costa Júnior. Eu acho que as pessoas não estão habituadas, na UNITA, não estão habituadas a ter ideias independentes. As pessoas têm que seguir. Acho que há lá um manual de comportamento. As pessoas na UNITA seguem um manual de comportamento. Só dar um exemplo. Convide alguém para dar uma entrevista da UNITA. Vai ter que pedir autorização ao partido. Porque senão não pode. Não é questão de disciplina partidária? A disciplina partidária não pode retirar o teu direito de pensar. Quando é que viu o seu direito e sua liberdade limitadas na UNITA ou no grupo parlamentar do Galo Negro? Várias vezes. Por exemplo, ok, o nosso voto aqui é contra. Contra por quê? Imaginemos que nós discutimos um documento. As nossas propostas foram aceitas. Como é que vamos votar contra? Isso é inconcebível. Algumas vezes, para não estar em discordância, dava uma de votar como o grupo queria, outras vezes nem ia para lá. Porque nós não podemos ter problema de consciência. Então, se eu faço uma proposta e a minha proposta é aceita, eu vou votar contra. Então deveria retirar. Eu estou a votar contra a minha própria proposta. Eu acho isso um ridículo. Por outro lado, eu já disse isso várias vezes. Orçamento Geral do Estado. Diz a oposição nunca vota o Orçamento do Estado. Mas discutem. Se você está a discutir um orçamento, está a propor ideias no orçamento, está a fazê-lo por quê? Se você acha que aquele orçamento não é o próprio, não discuta ele. Espera apenas a votação e vota contra. Agora, leva as ideias. As suas ideias são aceites e você vota contra. Não, isso é um contrassenso. No meio desse desencanto com a UNITA, é justificável qual a relação que tem hoje com o antigo presidente da UNITA, Isaías Samakuva, e com o atual líder, Adalberto Costa Júnior? Com o presidente da UNITA atual, não tenho nenhuma relação de proximidade, nenhuma, e não tenho nenhum interesse em ter essa relação de proximidade, porque eu já sou complicado de ser, e com um arrogante pior ainda. Sabe, sinto-me estupefacto, e eu disse isso várias vezes ao meu amigo Sidiangane Mbimbi, que eu o aconselhei a não aceitar se filiar na UNITA. Por quê? Porque nós, os que não somos da UNITA de lá dentro, nós que não temos a essência da UNITA, não temos espaço lá dentro. De que essência se refere? A UNITA tem uma forma própria de pensar e ser. Tem o projeto Moangai. O que é o projeto Moangai? Eu não entendo. E muitos não entendem. Você sabe, por exemplo, que
Sidiangane Mbimbe está há mais de 2 anos à espera de uma audiência com o presidente? Um indivíduo que já foi líder partidário, foi membro do Conselho da República, foi deputado, não tenha acesso a uma audiência com o presidente? O que é que você espera? Eu não tinha condições, por exemplo. Eu nunca permitiria isso. Porque eu não posso esperar para falar com o presidente de um partido 2 anos. Quando vemos até garotos, ele recebe. Quer dizer, que não dá a devida importância às pessoas. E isso também tem uma explicação. Não pode haver muitas pessoas a brilhar. Eu tinha o meu próprio brilho. Eu, quando cheguei na Assembleia, eu já cheguei com o meu brilho. E o brilho ofusca. O brilho ofusca. O Sidiangane Mbimbe, quando chega no Parlamento, já tinha o seu brilho. E o brilho ofusca. Então, eu acho que há coisas que não são compatíveis. Com o presidente Samakuva, por exemplo, tenho muito respeito, muita admiração da sua forma muito urbana, educada. Quantas vezes, por pequenas coisas até, eu pedia um encontro com o presidente Samakuva e em menos de 2, 3 dias, dependendo muito da sua agenda, recebia. Estou-me a recordar, ainda no Parlamento, o Adalberto falou comigo, eu preciso falar consigo. Eu disse, ok, presidente. Até que saí de lá, nunca falou comigo. Depois manda alguém na minha casa para me convencer a entrar na UNITA. Eu disse, não. Desculpe, eu não fui convidado para entrar na UNITA. Eu tenho os meus próprios ideários políticos. Eu tenho os meus próprios objetivos políticos que na UNITA não se concretizam. Um facto de não ter colhido, ou o facto de não ter colhido a solidariedade que pretendia do atual presidente da UNITA quando foi atacado nas redes sociais, é por si só motivo bastante para o corte da relação? Solidariedade é básico, quer em política, quer na vida social. Suplanta o espaço que lhe deu no Parlamento? Ele não me deu espaço. Eu tinha o meu espaço. Aproveitou do meu espaço para engrandecer a UNITA. Não é a UNITA que me engrandeceu. É preciso que fique aqui claro. Eu já tinha uma vida formada. Eu não recebi casa pela UNITA. Estive no Parlamento, eu não recebi nenhuma casa pela UNITA. Tirando o Lexus, que foi dado a todo mundo, e um salário, que eu digo um salário mísero, né, que eram de 1.300.000, estava abaixo do meu rendimento. E qualquer pessoa que me conhece sabe que eu sempre tive um nível de vida alto. E não foi a Assembleia que me deu esse nível de vida alto. E mais, eu saí da Assembleia, eu olho para muitos deputados da UNITA, a título de exemplo, que estiveram lá muitos anos e têm um nível de vida muito baixo. Eu saio no Parlamento, reconquistei a minha clientela. Eu ganho muito mais do que aquilo que ganhava no Parlamento. Porque eu reconquistei a minha clientela. Eu tenho uma clientela. As pessoas acreditam em mim enquanto advogado. Hoje se vive uma crise económica que muitos dos escritórios de advogados estão fechados. Mas o meu escritório não está fechado. Tenho advogado e pessoal permanente que pagam, ao contrário de muitos escritores que pagam percentagem sobre o processo. No meu escritório não. Tem salário fixo. Mensalmente as pessoas têm um salário, independentemente de entrar processo. Isso por quê? Porque tenho um nível de rendimento que me permite pagar aquele salário. O tempo começa a esgotar. Uma das funções que queria desempenhar, o Dr. David Mendes, é de se fazer eleger autarca do Kazenga, ou seja, Mucua Kazenga, Mucua Malange. Acha que ainda vai a tempo de realizar esse sonho? É o mais fácil. Embora meu verdadeiro sonho é ser presidente da República. O Kazenga é apenas um trampolim para demonstrar que se pode fazer alguma coisa para aí onde você nasceu. Porque me perguntaria, por que é que não ia concorrer num outro município? Para mim ser autarca de um município,
por aquilo que eu já atingi, por aquilo que é a minha projeção política. Não vale a pena. Eu falo-ia pelo meu Kazenga. Granjear de simpatia no Kazenga, sendo também o bastião do MPLA? Quem no Kazenga não conhece David Mendes é porque não é do Kazenga. Porque quem é do Kazenga conhece David Mendes. Estamos agora com 18